Hoje, a gente vai mergulhar numa das passagens mais tensas e reveladoras da Torá. É um confronto direto entre Moshe e Deus, e a resposta divina parece à primeira vista uma repreensão bem severa. Mas será que é só isso mesmo? Vamos descobrir juntos que por trás dessa aparente dureza se esconde, na verdade, uma das promessas mais poderosas de toda a Escritura. E tudo começa aqui. Tenta imaginar o peso que estava nos ombros de Moshe. Ele vai lá, entrega a mensagem de Deus, e a resposta do faraó é o quê? Tornar a vida do povo ainda mais insuportável. A esperança vira desespero. É nesse ponto que a frustração de Moshe simplesmente explode nessa pergunta, uma pergunta incrivelmente ousada, que ecoa através dos séculos e dá o pontapé inicial para tudo que a gente vai ver. E a resposta de Deus? Bem, não é exatamente o que se esperaria. Não tem um consolo gentil, uma palavra de afago. A tradição nos conta que o que vem a seguir é, na verdade, uma conversa bem áspera. Mas por quê? O que está por trás de toda essa tensão? A resposta divina se inicia com uma declaração de identidade. Eu sou Deus. Mas aqui está o detalhe crucial. Os comentários antigos, como o Midrash, que são aquelas interpretações que buscam o sentido mais fundo do texto, nos dizem que essas palavras foram ditas com severidade. E isso nos joga direto na questão central. Por que uma mensagem de redenção começaria com um tom tão duro? Bom, aqui o significado por trás da frase é tudo. Eu sou Deus não é só um eu existo. É uma garantia. É como se ele dissesse, eu sou fiel para cumprir o que eu prometo e para recompensar. Então, mesmo nessa aspereza toda, já existe uma base de confiança. Deus está, na verdade, reafirmando que a sua palavra é inabalável. E a chave para a gente decifrar essa passagem toda está na distinção que o próprio Deus faz logo em seguida entre dois de seus nomes. Cada nome vai representar uma faceta diferente da sua relação com a humanidade e, claro, com as suas promessas. E olha só que interessante. Os patriarcas, Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles conheceram Deus como El Shaddai. Pensa nisso como se fosse a semente na terra seca, sabe? É a promessa, é o potencial de algo grandioso. Mas eles não conheceram Deus pelo seu nome mais íntimo, Adonai, o tetragrama. E esse nome representa o quê? O cumprimento. É a árvore já dando fruto, é a promessa se tornando realidade, a verdade em plena ação. A sutileza aqui no texto original é incrível. Não diz, eu não revelei, e sim, não me fiz conhecer. A diferença parece pequena, mas é enorme. Isso sugere uma qualidade divina que sempre esteve ali, sabe? Latente. Como um poder só esperando o momento exato para ser ativado. Então, o que significava viver sob a promessa de El Shaddai, sem ver a manifestação completa de Adonai? Significava uma vida inteira de fé num futuro que, na prática, ainda não tinha chegado. E os exemplos são muito pé no chão, muito concretos. Pensa no Abraão. A ele foi prometida a terra inteira, mas o que ele fez? Teve que comprar um pedacinho de chão para enterrar a esposa. O Yitzhak teve que lutar por poços de água que ele mesmo cavou. E o Yaakov comprou só espaço suficiente para armar a tenda dele. Na prática, eles eram estrangeiros na terra que lhes tinha sido prometida. Então, o ponto crucial é este. Os patriarcas viveram e morreram com a promessa no coração, mas não nas mãos. A fé deles era toda baseada no potencial, na certeza de que um dia El Shaddai se revelaria plenamente como Adonai. E é exatamente aqui que tudo muda. Com Moshe, a era da espera acaba. Aquela repreensão inicial de Deus não era tanto sobre a falta de fé de Moshe, mas era, na verdade, um anúncio poderoso. O tempo do potencial acabou. Agora, o tempo do cumprimento chegou. E a prova disso vem nessa sequência de 4 promessas incrivelmente ativas. Não é mais sobre o futuro, é sobre o agora. Presta atenção nos verbos. Eu tirarei, salvarei, redimirei, tomarei. Esta é a manifestação de Adonai, é a promessa se tornando uma realidade que não dá para negar. Só que aí surge um paradoxo, né? Moshe leva essa mensagem de redenção iminente, a melhor notícia que eles poderiam receber, e a reação do povo é o silêncio. Eles simplesmente não conseguem ouvir. Por quê? A resposta que o texto nos dá é de uma profundidade psicológica impressionante. O povo sofria de kotzer ruach, que a gente pode traduzir como espírito curto ou fôlego curto. E não é só impaciência. É uma angústia tão esmagadora que a pessoa literalmente não consegue respirar fundo, não consegue deixar o consolo ou a esperança entrarem. O sofrimento era tão, mas tão avassalador que criou um muro.
O desespero era tão profundo que eles nem conseguiam mais imaginar um resgate. E o mais impressionante é que esse desespero é contagiante. Ele atinge até mesmo Moshe, que vacila e argumenta: poxa, se o meu próprio povo que precisa tanto dessa esperança não consegue me ouvir, como é que o faraó vai me dar ouvidos? E isso tudo nos leva à nossa reflexão final, que é uma grande lição sobre a própria natureza desses textos. Como é que a gente harmoniza tudo isso? Como a repreensão áspera e a promessa de redenção podem existir na mesma passagem? O interessante é que o próprio comentarista Rashi aponta essa tensão. Ele diz que essa ideia da repreensão, que é a leitura mais profunda, não se encaixa perfeitamente com o sentido literal do texto. Então, qual é a resposta? Uma leitura está errada? Não necessariamente. O significado literal é claro, Deus está revelando um novo poder. Mas a leitura sobre a frustração divina também guarda uma verdade. Como é que as duas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? A resposta vem na forma dessa imagem, que é simplesmente inesquecível. A palavra divina é como um martelo que quebra uma rocha. O impacto não cria um único fragmento, mas sim múltiplas faíscas. Cada faísca é uma interpretação, uma centelha de verdade. O significado literal e as camadas mais profundas de leitura podem e devem coexistir. Cada uma ilumina um aspecto diferente da verdade. No fim, esta passagem não é só sobre uma promessa, é sobre a própria natureza da revelação, complexa, multifacetada e sempre mais profunda do que parece à primeira vista.